bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o programa A Hora de Estudo Bíblico. Espero que esse estudo seja uma grande bênção para o seu coração. Por que você não aproveita agora e liga para um amigo e convida-o para ouvir o programa também? Nós vamos estudar hoje sobre a paz de Deus e o Deus da paz. Estamos estudando alguns nomes hebraicos de Deus no Antigo Testamento e hoje veremos o nome O Senhor é a minha paz. Se puder, pegue a sua Bíblia, pois vamos ver algumas passagens do Antigo Testamento e talvez alguns versículos do livro de Atos. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os nossos amigos que oram pelo nosso ministério, que nos escrevem, que nos ajudam financeiramente. Muito obrigado, nós louvamos a Deus por sua vida. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por sua proteção, Senhor. Obrigado por nos permitir estar no ar e transmitir a Tua Palavra. Obrigado por cada uma das emissoras que transmitem este programa e obrigado também por todos que trabalham para colocar esta programação no ar. Pedimos que este programa de hoje seja uma bênção para os corações necessitados. Senhor, muito obrigado por todos que estão ouvindo e pedimos que recebam o incentivo e a força que necessitam para serem fortalecidos na fé. Se alguém que está escutando agora e ainda não te conhece, que este seja o dia da sua salvação, que possa conhecer a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje vamos ver um nome em hebraico bem familiar no Antigo Testamento. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Tenho certeza que muitos de vocês sabem que a palavra Shalom significa paz. O nome hebraico Jeová Shalom descreve o Deus do Antigo Testamento como Deus que é a nossa paz, e Ele é, nada mais nada menos, o Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento. Algumas das revelações mais claras da Bíblia vêm de um tempo muito obscuro. Um exemplo disso é o livro de Juízes. Neste livro de 21 capítulos temos um registro de 450 anos da história de Israel. Agora, se você perguntar como sabemos que são 450 anos, vá para Atos 13 e leia os versículos 19 e 20. Lá você encontrará uma reiteração da história de Israel neste período. Deus tinha escolhido o seu povo e os identificado como seu povo e também lhes designado territórios. Deus deixou bem claro a Israel que se um outro povo estivesse morando na terra que Deus lhes havia designado, eles deveriam expulsá-los de lá. Vemos isto em Êxodo, capítulo 23, versículo 31. O Senhor disse: E porei os teus termos desde o Mar Vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Este é um mandamento bem claro. Eles tinham que expulsar os habitantes da terra. O mesmo mandamento se repete em Números capítulo 33, versículos 52 a 55, e assim não deveria haver nenhuma dúvida ou mal-entendido a este respeito entre o povo de Israel. Os habitantes da terra, que eram inimigos de Deus, deveriam ser expulsos, mas os israelitas não fizeram isso. Por exemplo, se você olhar em Josué capítulo 15, encontrará, no versículo 63, que os israelitas não expulsaram os habitantes da terra. Josué 15, 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus e os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Podemos ver que isso causou uma aliança profana. Deus havia dito que os jebuseus eram inimigos de seu povo e deveriam ser expulsos da terra, coisa que não aconteceu. Efraim também não expulsou os inimigos. Isso é encontrado no livro de Josué, capítulo 16, versículos 9 a 10, onde lemos: E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém, sendo-lhes tributários. Israel ignorou Deus. Judá ignorou. Efraim também. Manassés ignorou. Zebulon e Naftali ignoraram a Deus, e o fracasso deles em obedecer a Deus resultou em alianças profanas,
tanto nos negócios como na vida cotidiana e nos casamentos. Esse foi um período de trevas em Israel. Sempre que houver uma aliança com incrédulos ou com o mundo na vida de um filho de Deus, isto resultará em uma época de trevas. Veja, a desobediência de Israel produziu a ira de Deus e castigo sobre eles. Deus disciplina seu povo. Se você olhar no livro de Juízes, capítulo 2, encontrará nos versículos 2 e 3 que Deus sempre castiga o pecado. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Em outras palavras, o Senhor disse, vocês se recusaram a obedecer, agora vão pagar o preço. Existem 4 palavras que descrevem o livro dos Juízes e também os ciclos na vida da nação. Estas 4 palavras são pecado, escravidão, súplica e salvação. As pessoas cometiam pecados contra Deus, o que permitia que uma nação pagã os escravizasse, e enquanto eles estavam no cativeiro, eles clamavam a Deus e Deus enviava um libertador ou um juiz para libertá-los. Então nós temos o pecado, a escravidão, a súplica e o clamor a Deus, e por fim Deus enviava um juiz para libertar seu povo. Se você ler o livro de Juízes, você perceberá este ciclo. O primeiro ciclo está em Juízes 3, versículos de 7 a 11. Aqui encontramos o pecado do povo, a escravidão, o clamor a Deus e a libertação do inimigo. O segundo ciclo pode ser visto no capítulo 3, começando com o versículo 12, e o terceiro ciclo no capítulo 4, começando com o verso 1. O quarto ciclo vemos no capítulo 6, começando com o primeiro versículo. O quinto ciclo está no capítulo 8, versículo 33. O sexto ciclo, no capítulo 10, começando com o versículo 6. E o sétimo e último ciclo está no capítulo 13. Todo esse período foi de altos e baixos para o povo de Israel e foi também um tempo de trevas para toda a nação. As últimas palavras do livro de Juízes descrevem a terrível anarquia que prevalecia na época. Lemos que, naqueles dias, não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, versículo 25. No quarto ciclo do declínio espiritual de Israel, Deus apareceu a um dos juízes que se chamava Gideão. Foi para Gideão que Deus se revelou como Jeová Shalom. O Senhor é nossa paz. Deixe-me ler o capítulo 6, começando com o verso 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da lenha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Observe agora o versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe O Senhor é Paz. E ainda, até o dia de hoje, está em Ofra dos Abiesritas. Juízes 6:24. Você deve conhecer a história de Gideão. A maioria de nós conhece pelo menos alguma parte dela. Os midianitas eram inimigos de Israel e oprimiam o povo. Eram tantos que pareciam um enxame de gafanhotos. Saqueavam a colheita de Israel, deixando seus habitantes na pobreza total. Nesta época de opressão severa, Deus escolheu Gideão para ser o libertador ou o juiz que iria salvar o seu povo do inimigo. Midian significa rivalidade ou conflito, e seu comportamento atesta o significado do seu nome. Eles eram um povo problemático que sempre trazia problemas para os outros. Quando eles atacavam uma cidade, eles destruíam tudo e saqueavam todos os suprimentos e a comida. Quando o povo clamou ao Senhor por causa dos midianitas, ou seja, neste período em que não havia paz, Jeová Shalom apareceu a Gideão e comunicou a paz. Jeová Shalom significa o Senhor é a minha paz. Em geral, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra paz significa o fim de qualquer conflito ou rivalidade. Ela nos dá a ideia de eliminar tudo que produz divisão ou destrói a harmonia entre duas pessoas. A palavra paz significa
inteiro ou completo, e às vezes é traduzida por bom ou perfeito, expressando assim o mais profundo desejo e a maior necessidade do coração humano, que é a harmonia no seu relacionamento com Deus, uma reconciliação com base em uma transação concluída. Isso é paz. Quando duas pessoas que não se dão bem fazem paz e se reconciliam, o conflito entre elas desaparece e há harmonia. Depois que a reconciliação foi concluída, eles podem dizer, bem, finalmente estamos em paz. Isso é o que acontece quando um pecador confia no Senhor Jesus Cristo. Há uma reconciliação e assim a inimizade entre Deus e o pecador desaparece e há paz. Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, voltando ao Antigo Testamento, podemos ver que este nome Jeová Shalom, assim como outros nomes de Deus no Velho Testamento, está ligado a um altar. Agora, o altar está sempre relacionado ao sacrifício, e o sacrifício é a base da paz com Deus. Veja novamente Juízes 6, versículo 24. Porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. A Escritura nos diz que Gideão ofereceu um sacrifício, e esse é o propósito de um altar, oferecer um sacrifício a Deus. Os altares sempre se referem a um sacrifício. Juízes capítulo 6, versículos 19 a 23. E entrou Gideão, e preparou um cabrito e pães ázimos, e uma efa de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da lenha, e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse, ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão já tinha o material para o sacrifício. Ele tinha um cabrito, pão sem fermento e farinha. Veja, tudo estava pronto no mesmo lugar onde Deus tirou todo o medo do coração de Gideão ao fazer as pazes. E que ocasião para ter paz e descanso nele, quando tudo que as pessoas enfrentavam todos os dias era hostilidade e possível destruição. O medo de Israel e os conflitos eram o resultado de seus pecados. O homem, como um pecador, está em inimizade com Deus e, portanto, separado de Deus. Essa inimizade e separação devem desaparecer para que haja paz com Deus. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor, Isaías 48, 22. Como dissemos, paz significa o fim do conflito ou da rivalidade e a eliminação de tudo que destrói a harmonia. Isso foi feito pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Efésios capítulo 2, versículos de 14 a 17. Depois lemos em Colossenses 1, versículo 20. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E em 2 Coríntios 5, versículo 19, lemos que na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nestas três passagens que eu acabei de ler, Efésios 2, Colossenses 1 e 2 Coríntios 5, encontramos a palavra reconciliação ou reconciliar. E isso é o que alcançamos quando há paz entre Deus e o pecador que crê. Há uma reconciliação deste pecador com Deus. Todos que receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador podem dizer que eles foram justificados pela fé e estão em paz com Deus através de Cristo. O pecado que nos afasta de Deus foi colocado de lado. E por quê? Bem, nós lemos em Hebreus 9, versículo 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
Quando nos aproximamos de Deus através da fé em Cristo, temos paz com Deus. Sem Cristo não há esperança e nem paz. Não existe uma pessoa sem Cristo que tenha paz com Deus e paz em seu coração. Amigo, não existe. Você precisa vir a Deus através da fé em Cristo a fim de ter paz com Deus. Pelo menos 6 vezes Deus é chamado de Deus de paz no Novo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 33, Romanos 16, 20, 2 Coríntios 13, 11, Filipenses 4, 9, 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 13, 20. E que declaração! O Deus da paz. Sim, Ele é o Deus da misericórdia, o Deus de amor, o Deus de justiça, mas é também o Deus de paz. Sabemos que a aparição do anjo do Senhor a Gideão é uma teofania, ou seja, uma aparição do Cristo pré-encarnado. O nascimento de Cristo não foi o começo da existência do Filho de Deus. Desde que Deus existe, o seu Filho existe, e como Deus é eterno, assim é Jesus Cristo. João 1:1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Existem 3 pessoas na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os 3 são eternos, iguais em poder e em todos os atributos da divindade. Assim vemos no Antigo Testamento, de tempos em tempos, aparições de Cristo, mas em forma de Espírito, e o Antigo Testamento chama de o anjo do Senhor. Essas aparições são bem frequentes. Jesus Cristo é a manifestação de Jeová, por isso Jesus é a nossa paz. Efésios 2:14. O próprio Senhor Jesus é a fonte da nossa paz. Ele é chamado de Príncipe da Paz em Isaías capítulo 9, versículo 6. Por que é chamado de Príncipe da Paz? Simplesmente porque ele está aqui para guiar os nossos passos no caminho da paz, conforme Lucas capítulo 1, versículo 79. Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, versículo 27. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. João 16, 33. Quando temos Cristo em nosso coração e nos deleitamos nele, ele se torna o nosso Jeová Shalom, o Senhor, nossa paz. Quando um crente vive em comunhão com Deus, ele desfruta de uma maravilhosa paz. A paz com Deus é uma experiência frutífera de uma pessoa que recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal. Agora, existem muitos filhos de Deus que não desfrutam da paz de Deus. Infelizmente, a paz com Deus não os guiou à paz de Deus. Há muitos cristãos frustrados que se preocupam com todos os tipos de problemas, tanto físicos como emocionais. Isso poderia ser evitado se o povo de Deus aprendesse a experimentar Jeová Shalom. Uma coisa é ser reconciliado com Deus, meus amigos, e outra coisa é desfrutar da paz de Deus. Conheço muitos crentes que vivem emocionalmente perturbados, com sentimentos de ira. Eles não sabem o que é a paz de Deus. Se alguém lhes perguntar se eles são salvos, irão dizer que sim, que estão em paz com Deus, e alguns deles até mesmo citarão versículos da Bíblia para apoiar o que dizem. Sim, eles têm paz com Deus, mas não estão desfrutando da paz de Deus. Existem 2 condições para experimentar a paz de Deus. A Bíblia diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Observe que essa paz não é o resultado de determinação própria, mas é dada pelo próprio Senhor. Às vezes as pessoas dizem: bem, eu vou tomar uma atitude e isso vai criar um estado de paz e tranquilidade. Bem, você não consegue fazer isso, meu amigo, não dá. A perfeita paz, livre de toda ansiedade e preocupação, somente é alcançada e desfrutada quando aprendemos a entregar os nossos caminhos para Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando ocupamos nossa mente com coisas que nos preocupam, não podemos ter a paz de Deus em nossa alma. Alguns programas de televisão não fazem nada para contribuir para a paz em nossas mentes. Não assisto muito à televisão, algumas vezes assisto a algo que realmente me interessa, mas normalmente a TV é um desperdício de tempo para mim. Eu não sei para você. Um dia comecei a assistir uma novela por 1 ou 2 horas e vou lhe dizer uma coisa, amigo, tudo que você vê ali é uma distorção da realidade, é uma fantasia.
A maneira como estas pessoas vivem é suficiente para levar qualquer cristão à loucura ou ao psiquiatra para receber ajuda mental e emocional. Você precisa manter sua mente no Senhor. Se você, ao invés de assistir a uma dessas novelas, passar mais tempo lendo e estudando a Bíblia, então você saberá o que realmente significa ter paz com Deus. A imaginação é a causa real das nossas preocupações. Isso traz ansiedade e assim nos rouba a paz. Nosso bendito Senhor, que é Jeová Shalom, nos deu exemplo na cruz, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julga justamente. 1 Pedro 2:23. Como somos tolos quando nos deixamos levar pela nossa imaginação. Começamos a pensar em todos os tipos de coisas que nos roubam a paz de Deus. Paulo escreveu sobre aqueles que se tornaram nulos em seus raciocínios, dizendo: seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1:21. Aos Filipenses ele escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra guardará dá a ideia de cuidar como uma sentinela, que protege uma propriedade ou um monumento muito importante e fica ali 24 horas sem sair do lugar. Paulo está dizendo: coloque sua mente e seus olhos no Senhor, não se preocupe com nada, mas leve tudo a Deus em oração e a paz de Deus será como uma sentinela, como um protetor, como um guarda-porta da sua mente, impedindo-a de distrair-se. Seu coração e sua mente estarão protegidos por Cristo. Quando confiamos completamente em nosso Pai Celestial, sua paz protege nossos corações como uma fortaleza o faz contra o inimigo. Essa é a ideia por trás deste versículo de Filipenses 4, 6 e 7. O Filho de Deus, que não se preocupa com as coisas, mas leva tudo a Deus em oração e confia nele, tem uma fortaleza com um guarda-porta de sua mente. Estes guardas podem ser anjos, seres espirituais que Deus utiliza para proteger aqueles que são seus. A segunda condição para a paz é a obediência. Nós lemos no capítulo 48 de Isaías, versículo 18, ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Não há prazer mais doce e serenidade maior do que obedecer a Deus e sua vontade. O ouvido obediente conhece a verdadeira paz. Eu gostaria de saber se você pode dizer: Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Espero que sim, mas se não, por que não vem a Cristo e o recebe como seu Salvador pessoal, permitindo assim que ele o reconcilie com Deus? Você terá assim a paz com Deus e também a paz de Deus através da leitura da sua palavra e da oração, confiando tudo ao Pai. Assim você vai descobrir que pode contar com uma proteção segura para sua mente, prevenindo você de problemas emocionais e mentais. O Espírito de Deus o protegerá de tudo isso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é a promessa da Bíblia. Não se preocupe, nem fique ansioso, mas ore a Deus e tenha paz em sua mente. Bom, nosso tempo acabou por hoje. Se Deus permitir, vamos continuar com outro estudo sobre os nomes de Deus em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.